Ok, entendemos, muito bem. Então, muito bem. O projeto Abraço ao Teu Bairro diz não à violência é um projeto que está a ser desenvolvido com financiamento do programa Bairros Saudáveis, foi um dos projetos contemplados para financiamento a nível nacional, e é um projeto que está a ser desenvolvido por uma parceria que nós dizemos que é uma parceria estratégica, mas é também uma parceria que já tem aqui um trabalho consolidado e maturado na freguesia de Marvila, freguesia de implementação. A questão de igualdade é a entidade promotora deste projeto, nós somos uma associação sem fins lucrativos, temos 13 anos de existência e temos feito o nosso percurso sempre relacionado com as questões da promoção da igualdade de género e prevenção de todas as formas de violência, sendo as questões da violência no namoro uma das grandes áreas em que o projeto irá intervir e em que nós temos vindo também a desenvolver o nosso trabalho em contexto escolar. No que diz respeito à nossa intervenção no âmbito do contexto educativo, para além do desenvolvimento com projetos junto de crianças e jovens, numa perspectiva de sensibilização e prevenção para estes fenómenos relacionados com as várias formas de violência entre crianças e jovens, nós trabalhamos também ao nível da formação de pessoal docente e não docente, temos atualmente um projeto formativo de grande dimensão a decorrer com o Centro de Formação de Escolas António Sérgio, também parceiro aqui no projeto, precisamente nas questões de género, igualdade e cidadania. A questão de igualdade desenvolveu também no passado um projeto financiado pelo programa BIPSIP, precisamente o projeto Abraço ao Teu Bairro, Abraço à Tua Escola, diz não à violência, um projeto que foi feito entre 2016 e 2017, também em parceria na altura com o GAF, do Agrupamento de Escolas Dom Dinis, e foi esse projeto que deu aqui a base e a necessidade de continuação agora de uma intervenção mais integrada na freguesia, abrangendo mais bairros e trazendo mais parceiros, porque o que nós fomos aprendendo com o nosso percurso enquanto associação é que realmente este trabalho tem muito mais impacto quando é feito em parceria nas várias frentes, com parceiros, com know-how e relação com a comunidade em áreas-chave. Por isso, esta parceria conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. A questão de igualdade está sediada neste momento no espaço LX Jovem, no bairro do Armador, fruto de um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, e a intervenção do projeto parte deste espaço concreto onde nós estamos, e essa é também onde será sediada a resposta que o projeto vai criar. Para além disso, a Junta de Freguesia de Marvila, aqui uma parceira estratégica e agregadora de todas estas entidades, também pelo conhecimento privilegiado que detém no território e também porque estas organizações integram a Comissão Social de Freguesia de Marvila e mais concretamente o Grupo de Trabalho de Crianças e Jovens, em que já vem vindo a ser feita uma grande reflexão em torno destas temáticas, e é fruto destas reuniões e deste grupo de trabalho concertado que nasce esta candidatura também em parceria. Outro parceiro do projeto é o CC Oriente, portanto aqui a perspectiva da saúde agregada à saúde escolar, este trabalho também trazido aqui nesse âmbito. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, também ao nível da intervenção com crianças e famílias, crianças nas faixas etárias mais precoces e depois a facilitação de todo o trabalho com as famílias. A Associação Tempo de para o desenvolvimento do bairro dos Lois, nossa parceira também no projeto, também no grupo de trabalho que estávamos a falar, e temos connosco na nossa mesa redonda uma representante desta entidade, portanto que depois irá ter a oportunidade de falar melhor do trabalho que a ATM desenvolve e da ligação ao nosso projeto. O agrupamento de escolas Dom Dinis e o Centro de Formação de Escolas António Sérgio, também ligado ao agrupamento, aqui o parceiro de ligação estratégica à escola e
as crianças e jovens por esta via, mas também nas atividades de capacitação da comunidade educativa que já irei apresentar. Este projeto, promovido por esta parceria com diferentes tipos de intervenção nestes bairros e diferentes graus de envolvimento e conhecimento, tem como grande objetivo criar então a resposta de base local, a resposta que eu falava inicialmente, que é a figura de um gabinete para apoio e prevenção a situações de violência entre os pares, portanto chamado bullying, e violência nas relações de intimidade, ou seja, violência no namoro, sendo que aqui falamos de público prioritário, as crianças e jovens e as problemáticas de acordo manifestadas de acordo com as diferentes áreas de idade, mas também com a perspectiva de se trabalhar com as famílias e comunidade educativa. Sabemos que os fenómenos da violência no namoro, como o do bullying, têm vindo a assumir uma visibilidade social cada vez maior, mas também sabemos que não são fenómenos recentes nem tão pouco se pareça. É claro que a visibilidade que as redes sociais vêm trazendo, vem dando aqui a tónica neste trabalho. Sabemos também que são fenómenos que trazem consequências evidentes no desenvolvimento das crianças e jovens, seja na saúde física e mental, seja também impactos ao nível do seu desempenho escolar, e falamos aqui nas questões do absentismo e do insucesso escolar. Também sabemos que são fenómenos que tendem a ocorrer maioritariamente no espaço escola, e por isso é tão importante para nós esta parceria concertada com o agrupamento de escolas Dom Dinis, mas que esta vivência depois se repercute tanto nas vivências familiares como também no contexto comunitário, na própria envolvente comunitária. Para além disso, não se pode descurar todos os fatores externos que circundam estes fenómenos e que muitas vezes os poderão potenciar. Aqui, relativamente aos destinatários, os fatores externos que gostaríamos aqui de falar e que foram abordados em sede de análise para a realização desta intervenção residem muito nas próprias desigualdades económicas e sociais, as questões relacionadas com os empregos precários, o desemprego, as próprias questões dos aumentos da exposição à violência doméstica, questões que nós temos vindo a apurar que se encontram patentes nos bairros onde o projeto vai intervir, portanto são 6 bairros denominados de intervenção prioritária e são 6 bairros que são caracterizados maioritariamente por possuírem condições de habitabilidade deficientes ou precárias, as questões relacionadas com a maior parte dos residentes apresentarem baixos rendimentos, situações de desemprego, precariedade laboral, uma grande maioria de pessoas beneficiárias de prestações sociais, também as questões relacionadas com a baixa escolaridade, abandono escolar precoce, tudo situações que vieram a ser potenciadas, como bem sabemos, pelo contexto pandémico que vivemos e que tiveram igual impacto igual ou mais forte nas crianças e jovens, sendo por isso que o projeto vem aqui abraçar numa perspectiva mais abrangente este trabalho de prevenção das várias questões de violência e depois com um enfoque mais específico no caso das crianças e jovens. Dizer-vos também que estas questões que bem sabemos que a pandemia vai agudizar, também o nosso grupo de trabalho de crianças e jovens realizou recentemente um inquérito por questionário às organizações que intervêm nestes territórios. Recebemos cerca de 73 respostas de 28 entidades que aqui trabalham e que estas respostas vêm no sentido de corroborar estas problemáticas que aqui fui evidenciando.
Então, o projeto propõe-se a criar este gabinete local. Este gabinete irá estar sediado, como eu dizia ao início, no LX Jovem, no bairro do Armador, o espaço da Câmara Municipal de Lisboa, onde a questão de igualdade desenvolve as suas atividades. O gabinete irá funcionar presencialmente 2 vezes por semana, por marcação, até pela própria questão relacionada com as situações. Será gerido pela nossa psicóloga, pela doutora Cristina Ferreira, que aqui está também connosco, que prestará apoio psicológico especializado, individual ou em grupo, consoante as situações, avaliação e depois encaminhamento para as organizações de direito. Para além deste gabinete, que será a estrutura base do projeto, está também previsto um trabalho de proximidade com as escolas, e aqui pretende-se trabalhar desde a educação pré-escolar até o ensino secundário. Estão neste momento a ser realizadas as várias reuniões, os primeiros contatos com o agrupamento de escolas de Ondinis, mas também com os agrupamentos de escolas que aqui servem ao nível do ensino básico, e o objetivo será, nas várias turmas, pelo menos uma turma por ano de ensino, se realizar com as crianças ao longo do ano letivo, no período de vigência do projeto, uma campanha de sensibilização de pares para a prevenção destas formas de violência que aqui fomos falando. Numa primeira fase, este trabalho de proximidade com as crianças incidirá na auscultação das percepções que as mesmas têm acerca destas problemáticas, depois na sensibilização, desconstrução destes fenómenos e criação dos tais materiais que há de ser o que as crianças e jovens assim desejarem, numa perspectiva também de empoderar aqui a sua participação nos assuntos que lhes dizem realmente respeito. Os produtos que vierem a ser criados serão depois disseminados junto da comunidade local e da comunidade educativa. Também será realizada formação profissional certificada e acreditada no que diz respeito ao pessoal docente e não docente. Estas ações de formação serão realizadas com o apoio do Centro de Formação António Sérgio. As ações estão já... As ações estão já acreditadas pelo Conselho Científico, e no que diz respeito às ações para professores e professoras, elas terão a duração de 25 horas, para o pessoal não docente, seja assistentes operacionais, seja todos os outros técnicos e técnicas que intervêm em contexto educativo, terão a duração de 15 horas. Estas ações, em conjunto com uma ação também certificada para pessoas que trabalham diretamente nos territórios de intervenção, portanto, parceiros e parceiras das organizações do terreno, têm aqui o duplo objetivo de se trabalhar na sensibilização para estas questões de violência no namoro e no bullying, mas também na procura conjunta de estratégias de intervenção e detecção a nível local. As ações de formação, bem como as atividades com as crianças, iniciarão no próximo ano. Depois, está também prevista, numa perspectiva de envolvimento de todos os destinatários, o trabalho com a comunidade em si. Aqui prevemos 2 momentos distintos. Quando falamos nas conversas à volta da mesa, estamos claramente a pensar na intervenção direta das famílias. As famílias, como espaço de socialização primária de excelência, têm aqui um papel importantíssimo no que diz respeito às questões da violência, seja numa perspectiva de transmissão de comportamento, seja também numa perspectiva de conhecimento dos impactos das várias situações de violência nas crianças e jovens. Portanto, está previsto realizar 6 ciclos de conversas, em cada em cada um dos bairros em que o projeto irá intervir. No final, está previsto serem realizados fóruns comunitários, também em cada um destes bairros, aqui numa perspectiva mais aberta, envolvendo todas as pessoas
participantes no projeto, mas também pondo aqui a tónica nas crianças e jovens, empoderando-as e dando-lhes aqui o papel-chave na dinamização destes fóruns, pois será na altura em que serão apresentadas à comunidade pelas próprias os produtos de sensibilização que forem criados ao longo do projeto. Portanto, o projeto teve o seu início, o seu arranque oficial em outubro deste ano e o término previsto para outubro do ano que vem, sendo, portanto, prevê-se nesta altura que serão realizadas estas atividades finais relativamente ao projeto. No que diz respeito ao nosso projeto, esta seria a breve apresentação que nós trazíamos para partilhar convosco, pois a sessão não é uma sessão longa e nós optámos por privilegiar aqui o contributo dos nossos convidados e convidadas, pelo que eu deixo aqui convosco o e-mail do gabinete para qualquer questão que queiram colocar relativamente ao projeto, e também estarei aqui eu e a minha colega Cristina para no momento das perguntas, se houver alguma questão que nos queiram colocar, mas passaria então à realização então aqui do painel. Vou interromper a minha partilha. E passava então a palavra ao Pedro Gonçalves, que irá seguir aqui com a mesa. Olá, Pedro. Já não te vi há algum tempo. É verdade, há uns minutos. Muito boa tarde a todos e a todas. É um gosto estar aqui convosco e é bom ver tantas pessoas interessadas em mais um projeto que a questão de igualdade está a desenvolver. O que nós pensámos para esta sessão era não só fazer uma breve apresentação daquilo que o nosso projeto se propõe a realizar no terreno, mas também fazer aqui alguma reflexão sobre qual é efetivamente o papel da comunidade na prevenção e no combate a estas formas de violência que o projeto pretende abranger. Como temos aqui muito pouco tempo, portanto não queríamos fazer uma sessão muito longa, eu ia apenas fazer uma pequena apresentação dos vários participantes na nossa mesa redonda, para que os nossos participantes ficassem a conhecer quem são efetivamente estas pessoas que vão falar aqui um bocadinho sobre esta temática que nos traz aqui hoje, e começando pela ordem que está no programa, iria apresentar o António Vidal, que é representante da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, é licenciado em História na vertente do ramo educacional e docente do terceiro ciclo e ensino secundário. É também, e é nessas funções que aqui está hoje, técnico superior da Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, enquadra a equipa multidisciplinar de apoio pedagógico, que, entre outras atribuições, apoia e acompanha a atividade dos estabelecimentos de ensino e comunidades educativas no âmbito do currículo e avaliação dos alunos do ensino básico e secundário. No âmbito destas atribuições, assegura a representação da Direção de Serviços na região de Lisboa e Vale do Tejo, no grupo de trabalho de crianças e jovens, criado no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social 2017-2020 da cidade de Lisboa. Passando já para o próximo participante aqui na nossa mesa redonda, temos o Bruno Pio, que é do Instituto de Apoio à Criança, é assistente social e trabalha há 20 anos na área da infância e juventude. Enquanto estudante, teve a oportunidade de estagiar em instituições como a Associação Questão de Equilíbrio ou a Casa Pia de Lisboa e também o Instituto de Apoio à Criança. Começou a trabalhar num centro de acolhimento temporário para crianças e jovens em perigo e em finais de 2021 ingressou no Instituto de Apoio à Criança, onde tem trabalhado sobretudo com crianças e jovens e em diferentes contextos, contexto comunitário, contexto de rua e de fuga e em contexto escolar. Representou o IAC na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Centro e na Comissão Restrita e Alargada e na Comissão Oriental, portanto, na Alargada. Trabalha atualmente numa equipa do Instituto de Apoio à Criança, Projeto Rua, que desenvolve a sua intervenção no bairro do Condado, junto de crianças, jovens e famílias, representando essa equipa no grupo de segurança e no grupo comunitário do bairro do Condado. Passando aqui a outra participante, temos a Inês Correia de Sá,
que é assessora do gabinete da vereadora Laurinda Alves, da Câmara Municipal de Lisboa, a gabinete este que trabalha na área que tem o pelour do envelhecimento, voluntariado e igualdade. A Inês Correia de Sá é filha de mãe inglesa e de pai português, nasceu e cresceu em Lisboa. Estudou Business Systems na University of West England, em Bristol, no Reino Unido. Passou vários anos a viver e a trabalhar em Inglaterra, Portugal, Alemanha e Suíça. Desde 2017 está de regresso a Portugal. No que diz respeito à sua experiência, desde 1997, é uma experiência largamente corporativa, tanto no planeamento e implementação, como no lançamento de projetos a nível local, europeu e global. Aqui tem uma vertente nesta sua nota biográfica, o que lhe corre nas veias, a ligação entre pessoas, vontades e oportunidades, que acrescentem valor e façam bem o fazer bem. É crente na força das relações humanas e interpessoais como a base para uma vida de qualidade, na felicidade plena e consciente. É opinativa também sobre marcas e reputação, valorizando sobretudo a clareza, perseverança, sustentabilidade, respeito, responsabilidade social e ética e a seriedade com um sorriso. Passo aqui também a um outro orador que nós teremos aqui, que será o professor Rogério Roque Amaro, economista e licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa e doutorado pela Universidade de Ciências Sociais de Grenoble, em França. Atualmente é professor associado do ISCTE, no Departamento de Economia e Política, lecionando na licenciatura de Economia e nos mestrados de Desenvolvimento, Diversidades Locais e Desafios Mundiais e também no mestrado de Economia Social e Solidária, sendo atualmente o diretor deste último mestrado. É investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, coordenando a linha de investigação Globalização e Economia Solidária. Foi membro da direção do Centro de Estudos Africanos do ISCTE e lecionou durante 20 anos no mestrado de Estudos Africanos, Desenvolvimento Económico e Social em África, Análise e Gestão. Tem lecionado também nos mestrados de Sociologia na Universidade de Évora e na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Foi presidente da direção e fundador da PROACT, Unidade de Investigação e Apoio Técnico ao Desenvolvimento Local, à Valorização do Ambiente e à Luta contra a Exclusão Social, e é atualmente vice-presidente da Glocal Decide, Associação para a Promoção da Democracia, Cidadania e Desenvolvimento. É consultor também do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, consultor da Organização do Trabalho para as áreas do desenvolvimento e economia social e solidária e também do Governo Regional dos Açores, Instituto da Ação Social. Atualmente é presidente do Conselho Científico e sócio fundador do Centro de Estudos de Economia Solidária do Atlântico e fundador e diretor da revista de Economia Solidária que é editada por esta instituição. É ainda membro fundador e faz parte do Conselho Consultivo da Rede Intercontinental de Promoção da Economia Social e Solidária e pertence à Rede Interuniversitária da Economia Social e Solidária. Ao longo da sua vida tem desenvolvido e apoiado vários projetos de intervenção comunitária e economia solidária, quer em várias zonas do país, quer em meio urbano, quer em meio rural, como também nos PALOPs. Tem várias publicações, livros e artigos, além de várias comunicações apresentadas em encontros, congressos e colóquios nacionais e internacionais. Passando aqui à nossa última participante, temos a Sara Vaz, que é presidente da direção da Associação Tempo de Mudar para o Desenvolvimento do Bairro dos Loios. Trabalha neste bairro há mais de 20 anos e está ligada a esta associação, a Associação Tempo de Mudar, desde a sua gênese, fazendo parte dos seus órgãos sociais desde 2011 e sendo presidente da direção desde 2014. Desempenha também funções de diretora da ATM desde 2015. No que diz respeito às suas áreas de interesse em estudo, elas apontam para a música, para a educação holística e inclusiva, para a participação, cidadania e intervenção comunitária. O livro que relê quando precisa de se motivar é A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, e, referendo aqui como uma pessoa que a inspira, temos aqui presente neste nosso painel, que é o professor Rogério Roque Amaro. Portanto, já há aqui uma sinergia entre os nossos vários participantes nesta nossa mesa redonda. Em termos da forma como esta nossa mesa redonda irá funcionar,
eu vou lançar aqui uma pergunta de partida para reflexão. Pediria depois aos vários participantes na nossa mesa redonda que dissessem de sua justiça relativamente a esta nossa questão abrangente e depois iríamos reservar no final algum tempo para algumas questões que os participantes quisessem colocar, quer através de uma apresentação oral, quer através de alguma questão que gostassem de colocar no nosso bate-papo. A questão que, como não podia deixar de ser, é aquela que dá o nome à nossa mesa redonda, gostaria de que os nossos participantes nesta mesa redonda nos falassem sobre, na sua perspectiva, qual é o papel que a comunidade tem na prevenção e no combate à violência. Não vou seguir a ordem que está aqui no nosso programa, porque o professor Rogério Rocamaro tem um outro compromisso de seguida, pelo que eu passaria primeiro a palavra ao professor Rogério Rocamaro e depois então passaria depois a palavra aos outros intervenientes. Professor Rogério, a palavra é sua. Muito boa tarde, desde já. Boa tarde, eu peço desculpa, fala Joaquim Melro, não sei se me estão a ouvir. Sim, boa tarde, Dr. Pedro, eu, à semelhança do Dr. Rogério, eu às 18 horas também tenho um compromisso, até pensava nem poder vir todo, mas felizmente consegui aqui um intervalinho, depois se fosse possível, e se os colegas não se importassem, eu gostava também só de dizer duas palavrinhas, depois da intervenção do Dr. Rogério, está bem? Pode ser? Está combinado. Se quiser dizer já, posso começar, não me importa. Dr. Rogério, é muita amabilidade sua e eu já agora aproveito, professor Joaquim Melro. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Portanto, meu nome é Joaquim Melro, sou o diretor do Centro de Formação de Escolas António Sérgio e quero-vos dizer que é um prazer enorme, é uma honra para nós sermos parceiros deste projeto, dando continuidade a outras parcerias que temos desenvolvido com a Associação Questão de Igualdade, de que possivelmente muitos de vocês conhecerão. Devo dizer-vos que, de facto, quando o Dr. Pedro Gonçalves fala no papel da comunidade, enfim, na ação que a comunidade pode ter nas problemáticas, nas temáticas que configuram este projeto, devo-vos dizer que a comunidade escolar, nomeadamente os docentes e o pessoal não docente, assim como os alunos e as famílias, têm um papel, eu diria, imprescindível. Aliás, é para essa comunidade que este projeto existe. Nós em Portugal, felizmente, temos garantido o acesso de todas as crianças, todos os jovens à escola, não é? Até porque a escolaridade é obrigatória, até à idade de 18 anos, e, portanto, logo grande parte da comunidade vive na escola. E, portanto, é uma atuação fundamental. Depois, dizer-vos que os projetos têm a duração que têm, mas é desejável que eles permaneçam nos princípios que propõem, nas práticas que propõem, que permaneçam na escola. E para isso temos que dotar as escolas de ferramentas para lhes dar continuidade e para também os aprofundar, não é? E nesse aspecto pensamos que, de facto, os professores e o pessoal não docente são elementos-chave, não só na execução do projeto, tal como está pensado, mas também na continuidade e no aprofundamento desse projeto junto da comunidade educativa, que é alargado também às famílias e não só aos alunos. Estamos convictos, e é nesse aspecto que nós nos tornamos parceiros, nós Centro de Formação, de que, como diz Paulo Freire, e parafraseando, a formação não muda o mundo, mas a formação muda pessoas e as pessoas, sim, mudam o mundo. E estas pessoas aqui são os professores, são o pessoal não docente que vivem na escola e que trabalham todos os dias para mudar pessoas para que o mundo possa ser um mundo melhor. E a formação, de facto, desempenha aqui um papel fundamental. É através dela
que é também através dela que os professores e o pessoal não docente podem apropriar essas ferramentas, não é? Para que depois os projetos atinjam os objetivos que é previsto atingir, mas que permaneça o projeto noutras dimensões, que deem continuidade, não é? E que não seja um projeto efêmero e que não se passe aquela sensação que andamos a saltar de projeto em projeto, não é? Ou estar na mudança sem nada mudar. De maneira que eu só queria dizer isto, da nossa parte, contem com tudo o que for necessário, estaremos disponíveis sempre, quem nos conhece sabe disso, mas queria reforçar aqui esta ideia, contem connosco, contem com a nossa disponibilidade para tudo o que for necessário e agradeço já a vossa amabilidade e é um prazer enorme ver algumas pessoas que eu já não vi há algum tempo, sem máscara, sobretudo, ver sorrisos, ver expressões faciais, que é uma coisa que me dá imensa alegria, porque de facto, enfim, os tempos são o que são e como veem há sempre formas de ultrapassarmos essas malfazências dos tempos que vivemos. Eu vou ficar mais um bocadinho, bem-ajam e votos de um excelente trabalho e vamos nos vendo por aqui ou por ali. Um grande abraço a todos e a todas e bom trabalho. Obrigado. Obrigado, professor Joaquim Belro. De facto, tem sido um gosto trabalhar consigo e é um nosso parceiro privilegiado nesta área da formação de professores já há vários anos, já com inúmeras formações que temos vindo a desenvolver em parceria com o Centro de Formação António Sérgio e, de facto, nós também consideramos que, efetivamente, trabalhar com o pessoal docente e não docente é sempre uma mais-valia quando nós queremos trabalhar com a comunidade. Sem mais delongas, passaria então a palavra ao professor Rogério Rocamar. Professor, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pelo convite. É de facto também um gosto estar aqui com toda esta gente, até com algumas pessoas que são já companheiras de caminho e de percurso de longa data. E portanto, só tenho pena de, infelizmente, ou felizmente, depende do ângulo de vista, ter agora daqui a pouco uma aula e, portanto, ter que vos abandonar. Mas antes disso gostava então de deixar algumas reflexões partilhadas convosco. Gostava de dividir isto em 3 pontos rápidos. Muito rápido para dizer que a questão que foi colocada é uma questão que ganhou muita pertinência nos últimos tempos, porque ao contrário daquilo que estávamos habituados no século XX, em que normalmente oscilávamos entre resoluções privadas ou resoluções públicas, respostas privadas ou respostas públicas, e portanto ou deixar as coisas para a iniciativa individual, ou então o Estado ocupa-se delas, não é? Era o binómio do século XX que correspondia à divisão ideológica e política entre mercado e Estado, ou entre capitalismo e socialismo. Felizmente, agora, neste início do século XXI, nós estamos a ver regressar em força o papel da comunidade. E, portanto, para o século XXI teremos não 2 tipos de protagonistas, ou 2 tipos de lógicas, mas 3. As lógicas privadas, as lógicas públicas e as lógicas comunitárias. E bem precisamos de mais protagonistas e de mais envolvimento e de mais corresponsabilização face à imensidão de problemas que temos e desafios que temos para enfrentar, quer do ponto de vista da dignidade social, quer do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e não só ambiental, mas a todos os outros níveis. Portanto, isto era a primeira nota para dizer que essa questão é uma questão que vem muito na pertinência do que é o regresso da comunidade ao papel ativo na sociedade. Isso é muito, muito importante e é algo que está a ocorrer, que está a verificar-se em todos os países, em todos os continentes, quando nós vamos aos encontros internacionais que discutem os grandes desafios do momento atual, a comunidade está lá sempre como, digamos, o novo protagonista, ou o regresso de um protagonista que tinha ficado abandonado e escorraçado pelos outros 2 protagonistas, quer pela iniciativa privada, quer pelo Estado. A comunidade tinha praticamente desaparecido. E é interessante verificar que no caso de Portugal, inclusive, é dos poucos países onde o papel da comunidade persistiu na lei com uma excepcionalidade que a Constituição assimilou, que é o papel dos baldios, ou seja, das terras comunitárias, das terras comunais, que continuaram a existir até aos nossos dias. Há uma lei dos baldios em Portugal,
coisa que não existe noutros contextos. E hoje há novos comuns nas nossas sociedades. Bom, esta era a primeira nota, era muito breve. A segunda nota é para dizer que um exemplo claro disto, e aqui bem no cerne dos territórios deste projeto, são os grupos comunitários. Os grupos comunitários são plataformas informais onde moradores e instituições que intervêm no território discutem em conjunto os problemas do seu bairro, da sua comunidade, e tentam depois reivindicar ou construir soluções em conjunto. Não sei se todos têm a noção disso, mas nos 6 territórios que referiram há 5 grupos comunitários. Só as Amendoeiras é que não têm grupo comunitário. Todos os outros territórios têm grupos comunitários e há alguns, como é o caso dos Lois, desde 1996. Os Lois foi o 5º grupo comunitário a ser criado em Portugal, em 96. Eu tive o privilégio de acompanhar esse processo e de ter estado, digamos, envolvido em todas as questões e interrogações que levantou esse processo. Já agora, só por curiosidade, o primeiro grupo comunitário foi criado na freguesia de Carnido, no bairro Quatro Cruz, em 93. Pronto, ficam até agora a saber isso. E atualmente existem 19 grupos comunitários na cidade de Lisboa, 15 dos quais em bairros de habitação social e 25 na área metropolitana de Lisboa. Pronto, isto só para ter uma ideia de algo que neste momento tem vindo a crescer. Também vos posso dizer que desses 25 grupos comunitários, 12 foram criados nos últimos 10 anos. Portanto, podem ter uma ideia também da dinâmica que eles implicam. Bom, posso ainda acrescentar que tenho acompanhado praticamente todos os grupos comunitários nos últimos tempos. Estamos até com dinâmicas conjuntas entre esses grupos comunitários e até com um desafio muito interessante na cogestão da cidade de Lisboa em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, o que é uma novidade, porque é um processo de quase que eu diria de baldios urbanos que estão a ser constituídos através dessa dinâmica de parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, que vamos ver agora se com as novas protagonistas da Câmara se vai continuar ou não, esperamos bem que sim, porque era um processo que estava a favor da cidade, em que os grupos comunitários eram tidos e achados para problemas fundamentais, e portanto, só para vos dizer que vocês estão, desse ponto de vista, no projeto, estão privilegiados, se quiserem aproveitar a dinâmica dos grupos comunitários, têm 5 grupos comunitários à vossa disposição. Desiguais, com lógicas diferentes, uns mais ativos do que outros. Por acaso venho agora, há uma hora, saí de uma reunião de grupo comunitário e veio ao lado, da Flaminga, por exemplo, e que também tem um projeto de bairros saudáveis, seria interessante depois haver uma articulação, assim como, por exemplo, o Quarto Crescente das Salgadas e Alfinetes também tem, por exemplo, só para vos dar outra pista, mas só para dizer então que estamos a falar de uma coisa que é concreta, que está a avançar com o avanço e recuo, está a experimentar caminhos novos do papel da comunidade na resolução dos problemas da nossa sociedade. Bom, e para terminar o terceiro ponto, qual é o papel da comunidade? No fundo era a questão. Os 2 primeiros pontos eram para enquadrar só. A meu ver, tem 7 vantagens. A primeira, permite diagnósticos de proximidade e mais ricos do que aqueles que são realizados nos gabinetes ou simplesmente pelos técnicos, porque ouvimos também a comunidade. E, portanto, há leituras e levantamento de problemas que os moradores e os vizinhos conhecem melhor do que os técnicos, porque estão lá no dia-a-dia e nas 24 horas. Portanto, primeira vantagem, melhores diagnósticos. Segunda vantagem, na sequência desta primeira vantagem, permitem testar ou experimentar um novo modelo de partilha de saberes, que não é apenas os saberes da academia, os saberes da intelectualidade, mas são também os saberes da experiência feita, os saberes de quem mesmo tendo a 4ª classe, ou às vezes nem isso, sobre determinadas coisas sabe mais do que quem tem uma licenciatura. Portanto, é uma plataforma, é um palco de partilha de saberes de tipo diferente. É aquilo que alguns autores chamam uma ecologia de saberes. E os grupos comunitários permitem essa experimentação de novos diálogos de saberes entre atores e autores. E isso é muito interessante. Terceira vantagem, permite um envolvimento de mais protagonistas na construção de respostas e na procura de soluções ou na reivindicação de soluções. Ou seja, permite a construção de respostas, permite essa mobilização dos recursos locais e dos atores locais para a construção de respostas conjuntas. Isso é a terceira vantagem. A quarta vantagem, na sequência disso,
permite uma maior eficiência na afetação dos recursos dos projetos, porque consegue-se mobilizar recursos que estavam ocultos, desde saberes, como já disse, até recursos de mão de obra, recursos de informação, recursos de capital social, ou seja, de relação entre as pessoas, até recursos materiais, até recursos financeiros, que estavam, mesmo que não seja um grande montante, mas que estavam praticamente ocultos e invisíveis na comunidade e que finalmente são redescobertos e valorizados. Portanto, há a redescoberta de talentos e isso torna os projetos mais eficientes. Essa é a quarta vantagem. A quinta vantagem, exatamente pelo envolvimento destas protagonistas todos, é mais provável que os resultados sejam alcançados do que se a comunidade não estiver envolvida, porque ela empenha-se, ela envolve-se, ela mobiliza-se, e por isso também luta mais pelos seus resultados. E, portanto, no fundo, é mais eficaz, torna-se mais eficaz o projeto. Em sexto lugar, por isso mesmo, os resultados ficam mais facilmente no terreno e na comunidade do que se simplesmente a comunidade não estiver envolvida, porque ela assume-os como seus, os resultados, assume o projeto como seu, ou seja, torna-se mais sustentável, e essa é esta vantagem. E finalmente a sétima vantagem é que permite uma avaliação partilhada e, portanto, uma avaliação também mais completa, com diferentes olhares, uma vez que permite partilhar olhares de observação que são diferentes uns dos outros. E, portanto, permite uma avaliação muito mais rica, muito mais alargada, muito mais partilhada do que se for uma avaliação só de uma associação ou só de uns técnicos. Penso que são estas as 7 vantagens principais que nós encontramos no envolvimento da comunidade nos projetos. E por isso eu acredito, desde os anos 80 que eu trabalho com comunidades locais, primeiro no mundo rural e agora mais recentemente, o mais recentemente é desde 93, no mundo urbano, nos bairros municipais, e posso dizer que sou um apaixonado pelo envolvimento da comunidade na resolução dos problemas das cidades, das aldeias, das vilas, dos territórios em geral. E é este o testemunho que eu gostava de vos dar, que é um testemunho de práticas, mais do que teoria. E obrigado. Muito obrigado, professor Rogério, de facto este enquadramento que fez e desde já agradecer também por estas dicas. Nós embora já tivéssemos conhecimento, mas de facto será muito bom para o nosso projeto entrarmos em contacto com estes grupos comunitários que estão aqui sediados nos bairros de intervenção onde nós pretendemos intervir e de facto é exatamente isso que nós pretendemos fazer com que toda a comunidade se envolva na prevenção e na resolução destas problemáticas, porque consideramos que de facto será a forma mais completa e mais integrada de conseguirmos tentar dar resposta a este desafio. Professor, convidava-o a ficar um pouco mais connosco, mas sei que tem outro compromisso, portanto, da nossa parte... Peço desculpa, é que só pode ser mesmo 1 minuto ou 2, porque às 6 tem que ir à aula. Não quero então deixar de lhe agradecer a sua participação e mais uma vez este testemunho que deixou aqui connosco, portanto, quando tiver que sair, portanto, nós compreendemos perfeitamente e mais uma vez agradecemos a sua participação. Sem mais delongas, então iria aqui cumprir desta vez então o programa que nós temos aqui. Ele foi feito de forma alfabética, portanto não há aqui nenhum outro tipo de justificação para a forma como o programa está apresentado. Iria passar então aqui a palavra ao António Vidal, que está em representação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e perguntar-lhe, de acordo com a sua perspectiva e da organização que está aqui a representar, o papel da comunidade, qual é que será para nós darmos aqui resposta a estes nossos problemas que já foram identificados. António, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Passava-lhe então a palavra. Eu é que agradeço novamente o vosso convite. Já não é a primeira vez que, efetivamente, a Associação me envolve, efetivamente, com as ações. Tenho todo o gosto em estar aqui novamente convosco e em partilhar conhecimentos da vossa parte, ou seja, aquilo que eu vi nas 2 últimas intervenções com a vossa associação também ajuda, efetivamente, a enriquecer aquilo que é a perspectiva dos serviços e a perspectiva de quem está numa estrutura de apoio às dinâmicas de implementação e das respostas em contexto escolar, mas orientadas cada vez mais também para esta perspectiva de articulação com a comunidade. Aliás, quando nós estamos a falar efetivamente do papel da formação, neste momento, a necessidade de articulação
por um lado, da formação, ouvindo efetivamente os atores, neste caso os diretores das escolas, para aquilo que são as necessidades de formação dos agrupamentos de escolas e daquilo que é a necessidade de adequação dessa formação à resposta efetiva no contexto da comunidade educativa é determinante. E, por outro lado, que é também um ponto em que o nosso colega Joaquim Melo centrou também a sua intervenção, e a necessidade de fazer permanecer no terreno e procurar para o terreno o know-how também se constrói com as intervenções das escolas, e as escolas permanecendo ao longo destes anos todos com projetos de intervenção externa ou não, ou endógenos, são também determinantes na resposta àquilo que são as necessidades da comunidade. Eu vejo que cada vez mais como um diálogo natural e que também decorre daquilo que são as obrigações e aquilo que o sistema educativo determina para o papel da escola no contexto das comunidades em que está inserido. E, efetivamente, desde os princípios da autonomia já estabelecidos na década de 90, que sempre surgiu a necessidade de trazer os parceiros dos territórios para o contexto daquilo que eram as estruturas de administração da escola. E nesse contexto, de forma mais ou menos fácil, tem sido cada vez crescente a intervenção e a aproximação àquilo que é a realidade da comunidade. Aqui não é Por outro lado, sobre violência, violência de namoro e nhanhanhã, por aí. Aquilo que é a minha experiência de trabalho em articulação e de trabalho em rede, dá-me também uma perspectiva que, como dizia o Dr. Rogério Amaro, que cada vez é mais evidente a necessidade de uma articulação no contexto da comunidade, e a resposta que se podemos encontrar nos territórios terá muito mais eficácia e tem muito mais eficácia do que é aquela que é pensada de uma forma mais abrangente, ou pelo menos perspectivada nesse contexto, uma vez que as linhas orientadoras são genéricas e enquadram aquilo, ou são sempre enquadradoras daquilo que é centrar o processo na escola, na comunidade educativa e na articulação com os parceiros. Se nós virmos os enquadramentos legais relativos à avaliação, relativos à educação, vão todos nesse sentido. Ou seja, da necessidade efetivamente de encontrar respostas no âmbito comunitário e de articulação com a comunidade e com os parceiros que estão nos territórios. E eu acho que é o próximo grande investimento também dos agrupamentos de escola, sejam em Lisboa, seja na Direção de Serviço da Região de Lisboa e Vale do Tejo. É efetivamente procurar, através da articulação e das parcerias, as respostas que muitas vezes não se encontram imediatamente no contexto escolar. Numa primeira abordagem à intervenção comunitária, nós vemos que, inclusivamente, o vosso projeto foi muito pensado já em função daquilo que é a experiência de articulação com os agrupamentos com quem vocês têm trabalhado, e isso dá-vos confiança, efetivamente, para lançar aqui premissas de articulação que vão mais longe, se calhar, na articulação e na intervenção comunitária do que aquela que se tinham, se calhar, há 2 ou há 3 anos ou há 4 anos, não sei. Dá uma ideia que os parceiros que vocês invocam para este trabalho são muito mais, muito mais assentes já numa experiência daquilo que é o resultado efetivo da articulação ao nível da comunidade das intervenções anteriores, e perspectivam já efetivamente um trabalho que se calhar é mais profundo até no âmbito daquilo que é a possibilidade de envolvimento de cada um dos atores. E eu acho que isso é determinante, ou seja, empoderar os atores e dar-lhes capacidade para eles pensarem juntamente, em conjunto, aquilo que são as soluções que muitas vezes não são possíveis de encontrar de imediato por cada uma das instituições, parece-me determinante. Eu espero que efetivamente os atores, desde as escolas até os parceiros que também estão envolvidos neste projeto, saibam efetivamente aproveitar e potenciar e fazer refletir depois, voltamos aqui ao contexto depois das avaliações e do reflexo externo dessa atividade, a mais-valia do que é a articulação e o trabalho articulado e o trabalho comunitário. E garantir que dão visibilidade àquilo que é o saber, o conhecimento e o know-how que já existe nos territórios. Eu acho que isso é determinante. Ou seja, muitas vezes nós não temos
uma intervenção tão profunda nos territórios, não temos uma verdadeira noção, efetivamente, daquilo que são as capacidades e daquilo que é as respostas que podem ser encontradas ao nível da comunidade quando se faz uma articulação séria, transparente, aberta, em que todos estão no mesmo pé e na mesma perspectiva de colaboração. Sendo que a mobilização de recursos, como diria o Dr. Rogério Amaro, penso que é aqui também muito potenciado, efetivamente, por aquilo que é o know-how, para não, muitas vezes, desperdiçar até recursos e capacidades de intervenção. Eu penso que elas, clarificadas, conjugadas e devidamente articuladas, são muito mais facilitadoras das respostas e permitem chegar mais longe, chegar às famílias, chegar aos jovens, chegar fora do contexto escolar com a necessidade, muitas vezes, de articulação também com a visão daquilo que é a escola e a visão da escola sobre a comunidade, sem se perderem aqui, como é que eu ia dizer, oportunidades para garantir princípios de igualdade, de tolerância, de combate a fenómenos que muitas vezes acabam por perturbar não só a vida comunitária, mas também chegar às escolas de uma forma que as escolas depois também só sabem ou só encontram a primeira perspectiva de resolução é a perspectiva repressiva, que era aquilo que estava originalmente e à partida está sempre enquadrada por aquilo que é o Estatuto do Aluno, mas há outras respostas e essas respostas construídas, como parece ser a boa intenção do vosso projeto, parecem determinantes neste contexto. Eu deposito toda a confiança na articulação comunitária e na articulação entre os parceiros territoriais, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, António. De facto, tem sido pelo menos uma tentativa dos vários projetos que nós temos vindo a implementar ao longo dos anos, é que efetivamente envolver os parceiros territoriais e da experiência que nós temos, quanto mais nós conseguirmos criar esta rede de intervenção no terreno e quanto mais nós conseguirmos identificar e depois envolver e trazer para as parcerias dos nossos projetos esses atores fundamentais, maior sucesso terão as intervenções que nós pretendemos implementar. Porque muitas das vezes nós podemos trazer o conhecimento teórico de algumas áreas, mas não estando no terreno e existindo outras entidades que já têm esse conhecimento, é de facto muito mais enriquecedor para as próprias estratégias que nós pretendemos implementar. E de facto é isso que nós temos tentado fazer ao longo destes anos de intervenção que nos têm pautado. Obrigado mais uma vez, António. Deixem-me só dizer que, de uma perspectiva puramente legalista e burocrática, neste momento, a superestrutura consegue enquadrar tudo aquilo que é a dimensão da intervenção comunitária. Ela está perfeitamente adequada com aquilo que são as orientações e os princípios que são veiculados pela Direção-Geral da Educação, pelo próprio enquadramento legal. Está tudo devidamente sustentado e tem, por assim dizer, cada uma destas intervenções que vocês estão a suscitar tem um chapéu enquadrador por parte das orientações do Ministério da Educação. Obrigado, António. Sem mais delongas, eu passaria também aqui a uma outra entidade nossa parceira, que é o Instituto de Apoio à Criança, e passaria a palavra ao Bruno Pio. Boa tarde a todos e a todas. Isto face a tudo o que já foi referido, eu poucas palavras terei mais a acrescentar. Há um provérbio africano que diz qualquer coisa do género, é preciso uma aldeia para criar uma criança. E de facto eu penso que este simples provérbio de certa forma ilustra aquilo que foi aqui referido. De facto o trabalho em parceria, integrado, partilhado, é fundamental para o alcance dos objetivos que a intervenção social propõe alcançar. Gostaria também de reforçar aqui a ideia de que problemas complexos têm que ser abordados de forma completa, com diferentes olhares, diferentes saberes, diferentes recursos também. É uma forma também de rentabilizar os recursos que muitas vezes são escassos. E estes processos de mudança, só realmente resultam se de facto os seus destinatários estiverem verdadeiramente envolvidos.
Ou seja, é fundamental que estas pessoas sejam valorizadas, porque de facto o conhecimento, grande parte do conhecimento está nestas pessoas, nas pessoas que habitam nestes territórios, e esta participação destas pessoas, destas crianças, destes jovens, destas famílias, é fundamental. E para isso é muito importante que as relações que se estabelecem, ou que têm que se estabelecer neste processo de parceria, sejam relações construídas e baseadas numa relação de confiança. Tem que haver honestidade em todo o processo. E, portanto, gostaria mesmo de reforçar este ponto: a participação dos moradores, dos habitantes, das crianças, dos jovens é fundamental. Daí que seja muito importante empoderá-las e dar-lhes todo o mérito e todo o valor que elas merecem. E pronto, face a isto, pronto, tenho só a dizer que o IAC, nós temos uma equipa no bairro do Condado e estamos presentes também em vários fóruns, nomeadamente nos grupos comunitários e no grupo de segurança do bairro do Condado, e de facto tem sido uma mais-valia, porque nós pomos em prática aquilo que está a ser falado aqui neste encontro, a partilha de recursos, de saberes, estreitam-se as relações de confiança entre as instituições, e isso também facilita e agiliza bastante a comunicação, que é importante existir entre todos. Bruno, muito obrigado. De facto, também o que nós pretendíamos trazer aqui era não só a perspectiva, digamos, mais teórica, como também a perspectiva das entidades que todos os dias trabalham no terreno e que todos os dias contactam com estas realidades. E penso que é isso que também que traz a riqueza a esta mesa redonda, é efetivamente nós conseguirmos contrapor estas várias perspectivas no sentido de em conjunto, conseguirmos dar resposta a estas problemáticas. Passaria a palavra então agora à Inês Correia de Sá. Ela está aqui em representação do município de Lisboa, mais concretamente do gabinete da vereadora Laurinda Alves, que neste momento tem o pelouro da igualdade e também do envelhecimento. Inês Correia de Sá, passaria então a palavra e agradecendo Obrigada. também a sua participação nesta nossa mesa redonda. Pronto, então, já para estabelecer expectativas, eu venho cá mesmo mais para ouvir, e isto realmente eu acho que é o papel de qualquer entidade, como uma Câmara Municipal, poderia ser de Lisboa ou de outra Câmara, ou de outro órgão institucional, porque de facto acho que há certos assuntos que precisam de holofotes, mas entre todos aqueles que estão aqui, especialmente na mesa redonda, não é? Eu não tenho realmente a experiência de terreno como têm aqui as outras pessoas, por isso também não quero tirar aqui muito tempo. De facto, as palavras que mais me ficaram na cabeça é combate e prevenção através da informação, através de formação também, informação, para haver eventualmente um mudar de atitudes. Isto não é de um dia para o outro que se faz, mas tal como foi agora mesmo dito, em inglês diz, não é? It takes a village, it takes a village para criar uma criança. Realmente é a comunidade inteira. E a pergunta, voltando à pergunta inicial que foi feita há meia hora, que é qual é o papel da comunidade em termos da prevenção. Para mim, para saber prevenir, as pessoas precisam o primeiro patamar é a informação, porque sem informação e sem depois uma formação potencialmente também não sabem prevenir e não sabem ajudar e curar. E isso em mais ou menos qualquer matéria cívica existente. Por isso, isso foi os principais pontos para mim tirados. Acho que o projeto é espetacular e é replicável. Ou seja, não tem que ser só nestes bairros, não tem que ser só em Lisboa, é replicável, e ter projetos destes também são um exemplo nacional e quiçá exemplo europeu também, não é? Com estes apoios todos e realmente muita gente envolvida, muita gente de terreno, com exemplos bem práticos de muitos anos.
É isso, Pedro. Muito obrigado, Inês. Obrigado nós pela sua participação. De facto, neste campo, o município de Lisboa tem tido também um papel fundamental no que diz respeito à mobilização das comunidades locais, portanto, penso que muitos de vocês saberão que o programa que está na gênese deste programa Bairros Saudáveis é o programa BIPZIP, que efetivamente é um programa que foi criado pelo município de Lisboa e que, tendo em conta os bons resultados que tem apresentado, acabou por depois ser replicado para nível nacional. Isto porque, efetivamente, se considera cada vez mais que o envolvimento das comunidades na resolução e na prevenção das problemáticas que as afetam no seu dia-a-dia é, de facto, um dos caminhos que com mais sucesso poderá levar a que, efetivamente, se consigam prevenir e erradicar muitos desses problemas que afetam essas comunidades. Convidava também a Inês a continuar connosco nesta mesa redonda e passaria a palavra então, já não seguindo aqui o programa, porque diria que era o professor Rogério Rocamar, mas passaria então a palavra à Sara Vaz, que também é da nossa entidade parceira, a Associação de Tempo de Mudar para o Desenvolvimento do Bairro dos Loios. Sara, passava então a palavra e agradecendo também desde já a sua participação. Obrigada eu. Boa tarde a todos e a todas. Vou só antecipadamente pedir desculpa se ouvirem aqui um barulho. Eu não estou em casa, portanto não tenho as minhas crianças, tenho muitas crianças aqui na instituição, portanto o barulho se calhar poderá ser algum. Ora, eu falando em último lugar, portanto, como é óbvio, muita coisa já foi dita, não vou repetir, vou tentar trazer coisas novas à reflexão, ou pelo menos ditas de uma outra maneira. Como a Ana disse no início, esta questão do bullying e da violência no namoro é um sinal de problemas sociais mais complexos, não é um problema isolado, como é óbvio, nenhum de nós tem a pretensão de achar tal coisa, mas são sinais de problemas sociais e humanos bem mais complexos, que devido à sua complexidade e que nem sempre, eu ia dizer a minha opinião, mas não é só a minha opinião, estão ligados a uma condição socioeconómica, são bem mais complexos do que isso, embora, como é óbvio, e como se vê nestes territórios onde eles estão, há contextos socioeconómicos que os agudizam para além dos outros mais complexos e que, por isso, precisam de uma abordagem holística e sistémica. E daí a importância destas parcerias e destas redes, porque isoladamente nenhum de nós conseguirá resolver este problema ou pelo menos contribuir para a sua melhoria e é trágico como temos da violência doméstica, que tem números que nos deveriam envergonhar. E o trabalho com as crianças, com a primeira infância e com os jovens nesse sentido é fundamental. A abordagem local também me parece até quase óbvia e necessária, porque isto deve ser feito a partir e com a comunidade e não de alguém que faz para outros, mas com os outros, porque isto é um problema das comunidades, não é um problema nosso, sejamos técnicos, sejamos decisores ao nível das autarquias ou a nível nacional. E a educação tem de facto um papel fundamental aqui, uma educação integral e não um veículo de conhecimentos e uma formação oca e fechada. Em relação aqui ao papel da comunidade, e agora pensando para nós, a Associação Tempo de Mudar, que somos uma associação de desenvolvimento local e, portanto, a nossa intervenção é local, nós temos dificuldade em distinguir o que é o grupo comunitário que somos nós. Tudo isto se mistura, nós nascemos de uma dinâmica comunitária, fomos um grupo de cidadãos que se uniu na luta para uma melhor qualidade de vida no bairro dos Loios, e, portanto, nascemos da própria dinâmica do grupo comunitário, porque nós formámos em 1998, como vocês ouviram o Rocamar dizer, o grupo comunitário surgiu em 1996, não surgiu assim de geração espontânea, foi de um movimento, muito graças a ele próprio, Rogério Rocamaro, graças a uma dinâmica muito importante na cidade, levada a cabo pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que tinha na sua missão esta dinamização, a capacitação
dos moradores por parte dos seus técnicos, para que fossem as próprias pessoas a lutar pela melhoria da sua qualidade de vida. E eu queria pôr aqui o foco na qualidade de vida, porque a missão nossa, ATM, Associação Tempo de Mudar, é esta melhoria da qualidade de vida da comunidade do bairro, e é também esta a missão do grupo comunitário do bairro dos Loios. Aqui este foco na qualidade de vida, numa qualidade de vida lata, a todos os níveis, este bem-estar, quer seja individual, quer seja coletivo. E muitas vezes estes problemas do bullying, da violência, resultam de uma grande tensão que as crianças e os jovens vivem no seio das escolas, no seio das famílias, devido a esta pressa de irmos não sei bem para onde e de sermos cilindrados por toda esta velocidade, por toda esta dinâmica de produção e de correr atrás, não sabemos muitas vezes do quê, e toda esta tensão dá origem a estes problemas, e é muito importante que a escola também pare para pensar sobre isso, que não se chega a fazer formação ao pessoal docente e discente, embora seja muito importante, não chega a fazer formação às crianças e jovens, embora seja muito importante, tem que se alterar as dinâmicas da escola, tem que se deixar ter esta tensão, a escola tem que deixar de estar fechada à comunidade e viver na comunidade. E viver na comunidade é saber o território onde ela está inserida. Isto é fundamental. Se a escola começar por aqui, e o professor António Vidal disse isto nenhum professor está proibido de fazer, nenhum agrupamento está proibido de fazer, antes pelo contrário. E muitas vezes nós o que sentimos, e nós e Questão de Igualdade somos parceiros há muito tempo, o que o professor Rocamar quis dizer destes fenómenos comunitários que estão a surgir, nós concordamos, acho que a Ana é com quem eu falo mais da questão de igualdade, quer seja no contexto da Comissão Social de Freguesia de Marvila, em que estamos no eixo da criança, juventude e família, quer seja no contexto da rede social, no contexto dos grupos comunitários, nós sentimos que cada vez mais, quer os técnicos das instituições estão presentes nos grupos comunitários, e cada vez mais nós sentimos, e nós as quatro aqui em Marvila temos muito esta missão e esta vontade de trabalhar de forma mais integrada, e trabalhar de forma mais integrada é nós, porque a comunidade somos todos nós, são os moradores, como é óbvio que muitas vezes são os que não têm voz, têm no grupo comunitário, mas somos nós também técnicos que estamos no território, são os comerciantes, são as autarquias, todos nós somos a comunidade. E nós notamos, não sei se vocês estão de acordo, mas eu acho que de facto, mesmo na perspectiva dos técnicos, temos cada vez mais essa noção e cada vez mais vontade. Nós ATM dizemos muitas vezes que não queremos ser uma escola na comunidade, queremos ser uma comunidade de escola, não nos vemos fechados aqui a fazer coisas para alguém, porque as crianças e as nossas famílias são cá do bairro, elas fazem parte da direção da própria associação, e a associação vai se movendo, vai crescendo e vai mudando a sua intervenção consoante as necessidades da comunidade. Nós não vale a pena inventar necessidades, porque elas existem na comunidade. Nós temos é que estar na comunidade, ouvir, estar com e fazer com. E eu pessoalmente, estou muito contente, acho que estamos a viver tempos terríveis, nunca imaginámos que isto nos ia acontecer e só nos trouxe coisas más a pandemia, eu não vejo nada de bom. O que eu acho é que nós ganhamos uma outra consciência de que trabalhar em parceria é a melhor forma de trabalhar. Sara, muito obrigado. De facto, essa é uma visão que nós também partilhamos. Penso, não fazemos nada sozinhos, e se nós conseguirmos mobilizar os parceiros que estão no terreno, aqueles que complementam o trabalho que nós fazemos e que nós, de certa forma, poderemos também complementar algum trabalho que esses nossos parceiros desenvolvem, é a melhor forma de nós conseguirmos, de facto, tentar prevenir ou combater estas problemáticas. De facto, aqui a nossa mesa redonda está a aproximar-se do fim, portanto temos aqui 10 minutos relativamente ao tempo que estava previsto para o término desta nossa sessão, e o que eu gostaria de colocar agora era se efetivamente algum participante gostaria de colocar alguma questão, de fazer alguma intervenção relativamente àquilo que aqui ouvimos,
ou se inclusivamente algum dos nossos participantes na mesa redonda gostaria também de complementar, uma vez que nem todos falaram ao mesmo tempo, e ainda bem, não é? Mas que foram ouvindo várias perspectivas relativamente ao tema. Se alguém gostaria de complementar, de fazer algum comentário, teria agora estes 10 minutos que me deiam até ao final da nossa sessão para o poder fazer. Peço só que eu faça um de cada vez, estou aqui a ver algo muito concorrido. Obviamente que não iremos obrigar ninguém a fazer alguma questão ou colocar algum comentário, mas se ninguém não... tem nada a dizer, eu gostava só de... Porque exatamente, pronto. Eu não tive a ouvir o que é que eu própria tive a dizer, como não escrevi já nem me lembro o que é que eu disse, mas... estou a trabalhar, é? Mas há algo que eu acho que é realmente importante. E às vezes eu sou muito avessa aos projetos, embora conheça a questão de igualdade e conheça os parceiros que aqui estão e saiba perfeitamente que nós não trabalhamos dessa maneira, não é? Porque às vezes as escolas queixam-se com razão que as entidades entram nas escolas, fazem um projeto, rebentam ali uma bomba e depois vão-se embora. Mas pronto, mas em relação aos financiamentos tem que ser assim, é por projeto, senão não há outra forma. É perverso, mas é o que temos, mas nós aqui no território de Marvila vamos tentando superar isso, mantendo aqui as nossas parcerias. Mas este foco, e acho que este projeto também tem esta mais-valia, este foco no projeto de vida individual, e acho que a escola devia muito investir nisso, o pensar quem somos nós, as crianças desde pequenas aprenderem a conhecer-se, quem elas são, o que é que elas querem, elas isoladamente, elas no mundo e elas na comunidade onde estão. Isso é uma das formas que eu acho que não só ia aliviando esta tensão, mas depois contribuía em todos os aspectos, como nós andamos sempre a falar e como a Ana falou no diagnóstico que nós fizemos, que são sempre as mesmas questões do abandono escolar, do insucesso escolar, da iliteracia digital que agora foi agudizada, das questões da saúde mental, das questões da empregabilidade, porque muitas das pessoas chegam a adultos e não sabem quem são, não têm um projeto de vida, não sabem o que querem e não sabendo quem são nem o que querem, não conseguem estar com os outros. E isto é um papel fundamental da escola, na qual eu me incluo. Nós temos creche e jardim de infância, e isto tem que começar na primeira infância, mas depois tem que ser desenvolvido na escolaridade obrigatória. Esta ideia de cada um ser o detentor do seu projeto de vida e as próprias comunidades terem essa voz. É claro que nós teremos um papel de facilitadores e de mediadores, mas tem que ser feito com as próprias pessoas e elas fazerem parte dessa construção. E agora aqui, pegando assim nas suas palavras, fazer aquela pergunta que se fosse no Joker seria para os 50 mil euros, que não sei se a Sara consegue responder, eu seguramente não consigo, e se calhar os nossos parceiros que estão aqui na mesa também, não sei se terão aqui uma solução milagrosa, mas nós já falámos aqui das mais-valias desta intervenção e de ser a comunidade a envolver-se na resolução dos seus problemas. Mas quais é que são os principais desafios que essa intervenção tem no terreno? Ou seja, nós conseguimos muitas coisas boas, mas depois há aqui alguns desafios que às vezes não são muito fáceis de ultrapassar. Quais é que, na sua opinião, são esses desafios que nós temos que ultrapassar para ter uma intervenção bem-sucedida? Eu só posso falar da nossa experiência e aqui na minha experiência em relação à Associação Tempo de Mudar e ao Grupo Comunitário dos Loios, muitas vezes é sentirmos que nós não somos parceiros dos decisores. Temos ótimas relações com os nossos parceiros da Comissão Social de Freguesia, do território e com as outras instituições que aqui estão presentes, mas depois deixamos de articular com a Câmara não sabe sequer que nós existimos, a não ser quando vamos pedir alguma coisa, mas localmente, com a Junta de Freguesia, a relação já é mais próxima, graças aos seus técnicos. Temos aqui a Marina, que é uma das nossas parceiras fundamentais e que nos faz sentir que a Junta de Freguesia está connosco, mas depois, consoante estamos subindo por aí acima, sentimos-nos muito distantes. E nós temos um estatuto IPSS e somos uma associação de desenvolvimento local, não somos ouvidos como a escola pública, portanto, nós sentimos muitas vezes que temos um trabalho fundamental e de proximidade,
mas depois há aqui um hiato, ou seja, quando se pensa o território, nós não somos ouvidos, nós não sentimos que fazemos parte desse planeamento e nós representamos as pessoas, portanto as pessoas também não sentem que são ouvidas, porque ir votar não chega. Quando pensam o que fazer, a intervenção aqui no bairro dos Loios ou em Marvila, porque Marvila é muito grande, temos muitos bairros, ouvir-nos. Nós, quando abre uma sala de pré-escolar, falar connosco, perguntar se será necessário e não pensar, acaba-se a IPSS, a escola pública dá a resposta. Quando há um outro tipo de problemática, antes de haver uma intervenção, quer seja por parte do poder autárquico, quer seja parte em termos de âmbito nacional, antes de haver uma intervenção num território, sentar à mesa os vários atores. Existem imensas associações, imensas, com um papel muito dinâmico e que facilmente não só nos apoiaríamos uns aos outros, como esse trabalho chegaria às pessoas. Porque uma coisa é nós ouvirmos as pessoas no âmbito dos grupos comunitários, fazermos intervenções concertadas, mas depois os decisores também têm que ser parceiros. Em tempos a Câmara tinha pessoas nos grupos comunitários, neste momento não tem, a Junta voltou a ter de há uns anos e é fundamental. Portanto, o que eu sinto é, às vezes no planeamento, podermos sentar à mesma mesa. É evidente que não podemos estar a reunir a todas as semanas, não é? Ou a toda a hora, mas há momentos-chave de planeamento em que nós sentimos que podíamos ser parceiros dos decisores e não somos. Somos parceiros uns dos outros aqui no terreno. E depois temos que viver de projetos e de financiamentos que duram um tempo e acabou. De facto, isso de certa forma, aqui a Sara tocou um bocadinho, pôs o dedo na ferida, não é? Aqui a questão da excessiva dependência das entidades, e na qual inclui a questão da igualdade destes financiamentos. Obviamente que há muito a fazer nesse campo. Pronto, no nosso caso também, desde já, salutar que temos a Câmara como neste projeto e aceitaram este desafio logo desde o primeiro momento, o que também, de certa forma, dá logo aqui um enquadramento e interesse que efetivamente a autarquia tem na resolução destas questões e em pelo menos estar junto das entidades que desenvolvem estes projetos, mas de facto penso que aqui ainda há um longo caminho a percorrer e que com alguma esperança que todos nós temos, efetivamente conseguiremos que todos se envolvam e que os próprios decisores políticos também estejam envolvidos nestes processos, porque eles são, sem dúvida, também uma peça muito importante para que nós consigamos dar resposta a estas questões e a estas problemáticas com as quais nos debatemos. Eu não sei se há mais alguém que queira fazer algum comentário, que queira trazer aqui alguma questão. Deixem-me só dizer algo que eu acho que também tem a ver com a intervenção da Sara, que já não é a primeira vez que nós trocamos impressões noutros contextos também, mas efetivamente uma das questões que eu penso que é determinante para a intervenção é a permanência, ou seja, a permanência de determinadas intervenções e a forma como elas são estruturadas e como elas são pensadas para gerar um ascendente. Um ascendente não só na comunidade imediata, mas também um ascendente naquilo que é a projeção para fazerem ouvir, para terem uma voz que seja assumidamente e assumida como credível e como parte do processo para a intervenção que vem a seguir. Eu acho que construir uma voz que seja consolidada no contexto comunitário, com o apoio de todos os intervenientes, é determinante, ou seja, como é que nós saímos do âmbito local para fazer e manifestar a um outro nível aquilo que é a necessidade de fazer permanecer determinadas intervenções ou até potenciar essas intervenções para um outro nível, que vá mais longe e tenha eficácia, lá está, ao longo de um percurso. Eu estou aqui a pensar no percurso escolar, mas pode ser um percurso ao longo da vida. De que forma é que estas articulações se mantêm? É que se mantém em permanência aquilo que são os instrumentos necessários, sejam instrumentos de planificação, sejam instrumentos de recursos humanos, etc. Como é que eles permanecem no território? Eu acho que isto é um pensamento que, efetivamente, envolvendo as pessoas que têm o know-how no centro do furacão, por assim dizer, no contexto da comunidade, é determinante.
esta voz, eu acho que há fóruns para o fazer neste momento, ou seja, a possibilidade de intervenção nos conselhos de escola, possibilidades de intervenção nos conselhos municipais de educação, a possibilidade de intervenção noutros fóruns municipais, a questão da articulação com as comissões sociais de freguesia, desde que, tornados os mecanismos de auscultação eficazes e que sejam tidos em conta no processo, serão pontos de partida determinantes para o diagnóstico, para a definição de planos e para a avaliação dos mesmos. E esperemos que, efetivamente, no contexto comunitário, as vozes que têm o know-how e que têm capacidade para o fazer estejam disponíveis, efetivamente, para construir este processo. Disto resulta da minha experiência de acompanhamento do trabalho da rede social ao longo destes anos. O contato que eu tenho tido com as pessoas, com os técnicos, que estão envolvidos nos processos da rede social tem sido determinante neste contexto para uma visão mais abrangente da parte de um mero técnico, de uma estrutura que faz um acompanhamento aos estabelecimentos de ensino e que vê que daí os estabelecimentos de ensino podem tirar uma mais-valia, e estou a falar dos públicos como estou a falar dos privados, se bem que neste momento a nossa tutela sobre os privados seja muito mais limitada por força daquilo que é o Estatuto de Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. De qualquer das formas, são determinantes o pensamento que existe no seio dos estabelecimentos de ensino, que existe no seio das estruturas que funcionam no contexto comunitário e no contexto local, parece-me determinante. E a voz é uma voz que tem que ser ouvida, tem que se encontrar a forma de os fazer ouvir. E é isto que eu deixo aqui como expectativa para próximos passos noutros contextos. Muito obrigado, António. Não sei se mais alguém gostaria de participar, deixar aqui alguma chega. Sei que já estamos aqui a ultrapassar um bocadinho o nosso tempo, de qualquer forma não gostaria de cortar a palavra a ninguém que gostasse de participar. Não vejo nenhuma manifestação de interesse nesse sentido. Nós temos também aqui presente uma representante do programa Bairros Saudáveis, que eu não sei se gostaria de dar aqui alguma palavrinha aqui neste final desta nossa sessão. Não a quero colocar em nenhuma situação incómoda, mas de facto não queria também deixar de lhe dar algum espaço para falar, se assim o quisesse. Boa tarde a todos e a todas. A intervenção deveria ter sido no início, eu sei, mas foi uma falha nossa que nós é que não comunicámos que estaríamos presentes. Portanto, vou ser também muito breve. Eu pertenço à equipa de coordenação regional dos bairros saudáveis e nós temos divididos os projetos de Lisboa e Val do Tejo, e portanto nós nas várias entidades que estas equipas integram, que é a CCDR Lisboa e Val do Tejo, que é o meu caso, é o Ministério da Agricultura, a Segurança Social, o IFP e a ARS de Lisboa também. E portanto, só queria desejar muito boa sorte ao projeto e de facto, por aquilo que eu ouvi, e ainda foi, se calhar até foi bom falar só no final, porque tive a oportunidade de ouvir a parceria toda e de facto penso que um dos grandes objetivos do programa Bairros Saudáveis, como já foi dito aqui, portanto, que começou com o BIP-ZIP a nível municipal e correu tão bem, e a arquiteta Helena Roseta decidiu ir para nível nacional, não é? De se extrapolar para outra dimensão e de facto um dos grandes objetivos é estes projetos também criarem lastro, não é? Terem alguma sustentabilidade nas comunidades e criarem lastro nas comunidades. E portanto parece-me que faz muito sentido aquilo que também foi dito de vocês se articularem com outros projetos, nomeadamente do programa Bairros Saudáveis ou não, mas que estejam também nos mesmos territórios e trabalharem em conjunto, não é? Para rentabilizar entre os próprios recursos humanos e até recursos financeiros, que são sempre escassos, como nós sabemos, e portanto é muito importante esta questão do lastro comunitário, portanto ter aqui alguma, e estou a ver pela robustez da parceria,
me parece, pelos objetivos e pelos os produtos, ou pelo menos aquilo que pretendem fazer, parece-me que sim, que vai ser um projeto que vai deixar mais do que sementes, se calhar, e vai deixar, de facto, vai ser sustentável no tempo nas comunidades, e isso, no fundo, é também o que mais importa, e, portanto, os bairros saudáveis acho que pretendem também isso nas suas intervenções. Mas então, muito boa sorte e esperemos encontrar-nos presencialmente, não é? No bairro, pronto, que é isso, que tem uma dinâmica diferente do que esta questão online, mas pronto, quero já mesmo muito boa sorte, e nós estamos aqui para facilitar. Não somos auditores, não somos fiscais, nada disso, antes pelo contrário, nós estamos para facilitar ao nível da própria gestão, da gestão mais formal do projeto, ao nível da área da comunicação, portanto aquilo que for necessário, nós estamos aqui para vos poder ajudar e dar apoio, portanto vamos entrar em contato convosco, vamos vos dar os nossos e-mails e os nossos contactos de telemóvel e portanto parece-me que é uma boa forma de podermos também iniciar esta caminhada, não é? Mais uma vez, boa sorte. Obrigada. Carla, muito obrigado pelas suas palavras e desde já pela manifestação de apoio que aqui deixa. Efetivamente, e não querendo correr o risco de estar sempre a ser repetitivo e falar no programa BIPSI, que deu origem aos bairros saudáveis, mas de facto, estando esse programa na gênese dos bairros saudáveis e sabendo nós o acompanhamento que é dado por parte do programa BIPSI, que efetivamente não tem de toda essa função de auditores, mas sim de facilitadores e de efetivamente conseguir mobilizar os vários projetos no sentido de se criarem sinergias e de efetivamente todos contribuírem para o bem comum, efetivamente é isso que nós também estamos à espera deste programa Bairros Saudáveis e poderão contar com todo o afinco desta nossa parceria no sentido da persecução dos objetivos deste projeto e efetivamente pensamos que só trabalhando em conjunto é que efetivamente conseguiremos alcançar o sucesso que este projeto pretende alcançar. Bom, eu não me vou alongar mais, porque eu quando começo a falar falo muito, portanto não é esse o objetivo. Eu seria, entre aspas, um moderador e não quero fazer ainda, ou seja, não moderar, mas também atrasar ainda mais aqui a nossa sessão. Queria apenas agradecer a todos a participação, quer em especial aos participantes aqui na nossa mesa redonda, que vieram aqui trazer as suas perspectivas sobre como é que a comunidade pode trabalhar estas problemáticas. Queria também agradecer a todas as pessoas que manifestaram o interesse no nosso projeto e que participaram nesta nossa sessão. Nós tivemos mais de 100 inscrições, obviamente que não tivemos aqui hoje 100 pessoas, mas tivemos aqui ainda um grupo bem composto nestes quadradinhos do Zoom e esperemos que muito em breve a situação da pandemia nos permita estar presencialmente e estarmos nos bairros de intervenção e efetivamente retomarmos a nossa vida dita normal. Mais uma vez agradecer a participação de todos e de todas e manifestar a nossa disponibilidade, em nome da questão de igualdade, a entidade promotora do projeto, para qualquer dúvida, qualquer questão que surja, qualquer esclarecimento sobre o projeto, portanto estaremos sempre disponíveis para vos ouvir e para trabalhar em parceria com quem quer que seja, porque consideramos que só assim é que efetivamente nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado a todos e a todas e até uma próxima. Deus, boa tarde. Boa tarde. Deus, boa tarde. Até à próxima. Até à próxima. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns. Cristina, eu já ligo, está bem? Até já.